abrir minha colinha aqui. Boa noite, irmãos. Está cada vez mais bonito isso aqui, hein, pastor Marcílio? Você viu só? Está cada vez mais bonito, hein? Ó, quanto homem aqui. Glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo. Então, nós estamos fazendo uma série aqui de palestras, de estudos, referentes ao serviço, a servir a Deus, a servir o próximo, a servir você ser como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre servir como trabalhador. Está aí o... Não? Servir como trabalhador, como um cidadão. Vamos lá, deixa só eles acharem ali. Vai sair. E eu queria deixar uma pergunta para vocês aqui, antes de começar o nosso estudo, para nós pensarmos aqui, depois nós vamos voltar nessa pergunta. É possível transformar a profissão em ministério? É possível transformar a profissão em ministério? Para nós pensarmos um pouco, depois a gente volta nessa pergunta novamente. Porque nós, como cristãos que somos, o nosso dever é servir a Deus. Nós temos como dever servir a Deus. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. E é por isso que nós estamos aqui, para servir. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2:10 o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou para nós praticarmos. Você foi colocado aqui na terra, eu fui colocado aqui na terra, para servir, para contribuir. Nós não fomos colocados aqui para sermos eu comigo mesmo, só eu trabalho para mim e nada mais. Eu fui criado para contribuir. Deus projetou a sua vida para fazer diferença. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos, no nosso dia a dia, no nosso ser. Nós fazemos diferença na nossa família, como pai, como marido, como irmão. Fazemos diferença no nosso trabalho, como trabalhadores. Fazemos diferença no nosso trabalho aqui na igreja, nosso trabalho voluntário aqui na igreja. Temos que fazer com amor, com carinho, fazer com dedicação, fazer diferença no nosso trabalho, na nossa empresa, na empresa que trabalhamos. Nós temos que fazer diferença. Antes de eu abrir a empresa que eu trabalho agora, eu trabalhava numa empresa e não foi uma vez só que eu cheguei numa rodinha de conversa, chegava na rodinha, acabava o assunto. Os caras estavam rindo, estavam dando risada, eu chegava na rodinha e parava. Porque eles sabiam que eu era crente, que eu não gosto de palavrão, não gosto de piada suja, e eles sabiam que eu não gosto, parava da conversa. Eu era tipo assim, um cara chato, né? Chegou na rodinha, acabou o assunto. Mas, por outro lado, quando eles precisavam de alguma coisa, quando tinha algum assunto relevante, alguma situação difícil, que eles tinham que conversar, eles não procuravam o colega de piada deles. Eles me procuravam. Então, fazia diferença. Era um cara chato às vezes, mas muitas vezes eu fazia diferença. Fazia diferença na vida daqueles homens. Eu vejo assim, muito crente que trabalha aí, que é o agente 007, né? O agente secreto, que ninguém sabe que é crente. Está lá na empresa, mas ninguém sabe que o cara é crente. Ele não faz diferença na vida daquelas pessoas. E eu separei, assim, 3 exemplos
por qual nós devemos viver para servir a Deus. E o primeiro deles... Está ali onde que está? Isso. Viver para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir. Jesus é o nosso exemplo. Ele é a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele que nós devemos servir e seguir todo o tempo. Ele esteve aqui nesse mundo para servir. Ele se despiu de toda a sua glória, veio aqui na terra, e ele é Deus aqui na terra. 100% Deus. E ele serviu. Ele foi o exemplo de um homem que serviu aqui na terra, serviu as pessoas, ele veio para servir, e ele deve ser o nosso exemplo. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, 5 a 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas escravizou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Marcos 10, 45 diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Marcos 10, 45. Se nós quisermos ser semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus, que deve ser o nosso objetivo aqui nessa terra, nós precisamos servir, precisamos ser como Jesus. Se Jesus viveu, viva. Se Jesus amou, ame. Se Jesus serviu, sirva com amor, sirva com carinho, sirva o seu próximo, sirva no seu trabalho, sirva como cidadão neste mundo, sirva aqui como servo de Deus. Nós estamos passando agora aqui um tempo de eleição e, como cidadão dos céus, temos que fazer a nossa parte, temos que ir lá fazer nosso ato lá de votar. Tem muita gente que está querendo se eximir de votar, né, porque não concorda nem com um nem com o outro, mas inclusive o pastor Pascoal falou domingo, né? Temos que fazer a nosso papel. Temos que ir lá e fazer o nosso voto, porque é o nosso dever como cidadão, servir como cidadão. Segundo ponto que eu queria falar, viva para servir a Deus, porque você tem uma tarefa a cumprir. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós virmos ao mundo, nesta vida, Deus já tinha uma tarefa preparada para cada um de nós. Deus já tinha um serviço que nós deveríamos cumprir. Lá em Jeremias 1:5 fala, antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Antes de nascer, lá no útero da sua mãe, Deus já tinha separado você para uma obra especial. E essa obra especial não é para um pastor da igreja só, ou para um missionário que sai por aí no mundão do meu Deus, aí pregando a palavra. Não, essa obra especial é para todo aquele que entendeu, que creu, que tem uma missão nesse mundo. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Deus preparou cada um de nós para servir e para fazer diferença. Então, a tarefa de cada um realizar. No reino de Deus, você tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Jesus disse lá em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam. Darmos frutos que permaneçam, frutos do reino de Deus, que é o nosso trabalho aqui nessa terra. Terceiro ponto, viva para servir a Deus, porque você foi capacitado por Ele. Temos diferentes dons, lá em Romanos 12, 6 a 8 diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6 a 8. Deus nos dá uma tarefa aqui na terra. Nós vimos agora que Deus nos deu uma tarefa a ser cumprida. Mas Ele não nos abandona nessa tarefa. Ele não nos deixa só. Ele não fala assim, está aí o teu serviço, vai e faça. Não. Ele nos capacita para isso. E a palavra de Deus nos diz aqui que Ele nos dá dons especiais para cada um de nós fazer a tarefa que Ele colocou nas nossas vidas. E eu tenho certeza que, a partir do momento que nós começarmos a exercer nossos dons, que nós entendermos, que a Igreja de Deus entender que ela tem uma tarefa aqui nesse mundo, que ela tem uma tarefa a ser cumprida, que nós temos uma missão aqui nesse mundo, que nós temos que servir aqui neste mundo, e que nós começarmos a exercitar os nossos dons, os dons que Deus nos deu. Tenho certeza que pessoas serão salvas através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que pessoas serão curadas através das nossas intercessões. Eu tenho certeza que pessoas serão libertas através das nossas orações. Nós vamos resgatar jovens da prostituição, das drogas, porque nós estamos realizando a tarefa que Deus colocou para nós realizarmos nesse mundo. A tarefa que Ele nos deu e que Ele nos capacitou para isso. E se nós não fazemos hoje, é porque nós não treinamos, não estamos treinando. Vamos treinar nossos dons. Você está treinando o teu dom? Como que você tem trabalhado isso na tua vida? Com que afinco você tem trabalhado essa tarefa que Deus colocou para você fazer? Com que dedicação você tem realizado essa tarefa que Deus colocou para você fazer? Laura, eu nem sei qual que é a minha tarefa, qual que é a minha missão aqui na Terra. Nem sei qual que é. Se você não sabe, então procure se envolver mais. Se envolva mais aqui com os ministérios aqui da igreja. Nós temos dezenas de ministérios aqui na igreja, estão precisando de gente para trabalhar. Temos dezenas de opções para você fazer. Se envolve, entra num, entra no outro, vai e trabalha, faz alguma coisa. E Deus vai te direcionando. Se nós ficar sentados no banco, nós não vamos achar nunca a nossa missão aqui. Eu tinha um colega que ele começou a fazer um trabalho lá no serviço dele. Ele trabalhava na fábrica e ele tinha 1 hora de almoço. E ele pegava 30 minutos do horário do almoço dele para almoçar, e 30 minutos ele se separou para uma sala com um amigo dele, que era cristão também, e eles liam lá a Bíblia e oravam. E aquilo começou a despertar um interesse nos colegas de trabalho deles. E em pouco tempo ali ele já tinha os 2, mais um, depois 3, 4, 5. E aquela reunião de hora do almoço começou a crescer. As pessoas estavam lá, eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles tinham interesse em colocar suas situações em oração. Era a missão dele ali, mas se ele não começasse, de alguma forma, ele nunca descobriria a missão dele lá na empresa dele. Então, cada um de nós temos missões no nosso trabalho, aqui na igreja, com a nossa família, como cidadão, como trabalhador, nós temos a nossa missão. Agora, se nós ficar parados, ficar esperando cair no colo, não vai cair, irmão. Pode ter certeza disso. Precisamos correr atrás. E Deus vai direcionar. A hora que nós nos movimentarmos para correr atrás disso, nós procurarmos descobrir qual é a nossa missão, Deus vai orientar, Deus vai capacitar, e você vai ver o teu trabalho prosperando aqui, em nome de Jesus, porque é para Ele, é tudo para Ele. Então, é para o reino. Né? E voltando lá naquela pergunta inicial, é possível transformar a profissão em ministério? Não é só possível, como é a tarefa de todo cristão.
Viver de outra forma seria contrária à revelação bíblica, já que todo crente é um ministro. Todos nós somos ministros da palavra de Deus. Todos nós somos ministros como médico, como engenheiro, como profissional liberal, arquiteto, sei lá. Todos nós temos uma missão, somos ministros. E a palavra de Deus deve ser ministrada por nós. Nós temos acesso a lugares que o pastor muitas vezes não tem. Nós temos acesso lá no nosso trabalho em lugares que um missionário não tem. Nós temos acesso ali. Então, a palavra de Deus tem que ser ministrada por nós, no nosso trabalho. Então, sim, é possível transformar nossa profissão em um ministério. É possível, sim. É possível porque você está ali, porque Deus te colocou ali. E se você está ali, é para anunciar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer e aquilo que Ele te capacitou a fazer. Amém? Eu deixei algumas perguntas para nós pensarmos juntos, uma reflexão. Número 1 ali. Temos servido por amor? Primeira. Qual tem sido o nosso nível de entrega nesse serviço? Quando Deus derrama o seu amor sobre nós, naturalmente queremos retribuir da melhor forma possível. Será que temos oferecido o melhor de nós? Nossa vida, nosso tempo, nosso serviço a Deus? Temos valorizado os dons e talentos que Ele nos deu? Sim. Isso aí, né? 5, né? Será que temos consciência que somos muito privilegiados em servir ao Senhor? Eu acho que eu pulei essa, né? Sim. O que tem sido prioritário para nós nesses dias? As nossas atividades, o nosso serviço a Deus? E, por último, ali, temos tido o sentimento de compaixão em relação àqueles que não conhecem Jesus? Temos renunciado às coisas da nossa vida para servir a Deus? Eu tirei algumas perguntas que eu achei que estava muito comprido, não ia dar tempo vocês. Ia dar tempo eu não sabia qual que eu tinha tirado, eu não estou conseguindo ler ali. Mas, pelo jeito, eu tirei 2 ali, né? Mas é isso aí, irmãos. Vamos nos reunir agora, e os líderes de mesa, para nós discutirmos aí um pouco sobre isso aí. Vamos lá, meus irmãos. Queria compartilhar algumas coisas com vocês nesse período final. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você
vai se chegando para cá, a atenção voltada para cá, para a gente encerrar junto, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar para você é que uma das perguntas que o Lauro colocou, aliás, antes disso, fazer o parêntese, hoje deu para você conversar legal na mesa, não é não? Laurão, muito obrigado, irmão. Você deixou espaço para a gente conversar. Que bênção, que legal. Vamos lá, primeira coisa, uma das perguntas que o Lauro colocou aqui é: você conhece os dons que Deus te deu? Uau! Acho que muita gente aqui na mesa disse: não conheço. Na minha mesa, pelo menos, tinha gente dizendo assim: olha, eu não sei. E agora? Agora eu queria te falar duas coisas em relação a isso. Primeira, a gente tem uma classe na igreja, tá? Dentro daquelas classes da educação cristã, ok? Que chama dons e espiritualidade. Se você fez, por exemplo, classes para se tornar membro da igreja, você fez lá classe de discipulado ou a classe igreja, para se tornar membro aqui. A próxima classe depois disso é dons e espiritualidade. Onde se encontra? Na Jornada, por exemplo, o site ajornada.com.br. Lá você vai ter material que vai te ajudar a conhecer seus dons, cara. Os dons que Deus te deu, com teste e tudo mais, para você poder fazer uma avaliação pessoal e entender que dons Deus te deu para servir, ok? Então, eu quero animar você a fazer esse material, essa classe. Você pode fazer online, no ritmo que você quiser, mas tem tudo lá pronto para você poder ter uma leitura melhor daquilo que Deus tem te dado quando você diz sim para Jesus. A Bíblia diz: eu disse sim, eu quero Jesus liderando a minha vida, dirigindo a minha vida, eu recebo o Espírito Santo de Deus, que é Jesus em nós, em espírito. E Ele capacita com habilidades e com dons para servir, ok? Ali você vai ter material que vai te ajudar a encontrar quais são os seus dons. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Ainda que você não saiba quais são os seus dons, eu quero te dizer uma coisa: Deus não desperdiça nada, cara. Tá? Então Deus não desperdiça a história da tua vida. Deus não desperdiça os conhecimentos que você adquiriu ao longo dessa vida. Deus não desperdiça nem os fracassos, os tropeços que você já teve. Então, usa tudo isso para servir a Deus agora. Entendeu? Deixa eu te falar mais. Pelo que o teu coração bate? O que você gosta de fazer, cara? Porque aquilo que você gosta de fazer, você diz assim: opa, eu já tenho uma inclinação natural, eu gosto de fazer. Então vai lá, arregaça a manga e serve a Deus. Vai conhecer teu dom, porque isso é importante. Mas tem outras coisas já que Deus permitiu você viver, que podem te ajudar a entender qual é o teu lugar para servir. Tá bom? Outra coisa. Bom, eu não sei dessas coisas todas, eu posso tentar descobrir um pouquinho do que eu gosto e tal. E aí, o que eu faço? Observa o que tem nessa igreja para você servir. Porque tem N oportunidades. Puxa, eu gosto de criança, então vai lá, experimenta. Ah, não, eu gosto de recepcionar pessoas, então vai lá, experimenta. E se você entender que não é aquilo, não tem problema, cara. Muda. Vai lá servir nos eficientes, junto com o Paulão. Tá? Vai servir no estacionamento. Cara, para servir no estacionamento, você tem que ter couro duro. É, rapaz. Pensa que não? Dia 31 de outubro, nós vamos falar sobre essas coisas que eu estou falando aqui, o teste de dons e tudo mais. Então, você vem para cá no dia 31 de outubro, porque nós vamos dar um release aí naquilo que a gente está falando agora, para você também, no dia 31 de outubro. Mas deixa eu te falar, arregaça a manga e vem servir a Deus. Outra coisa que eu quero te falar ainda hoje, prático. Olha só, a gente não serve só a Deus na igreja. A gente está falando de ser cidadão. Essa foi a palavra do Lauro hoje para a gente. Servir como cidadão. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não serve a Deus só na igreja. A gente serve a Deus como igreja. Onde Deus te colocar, você é servo. E aí foi isso que o Lauro disse. Você pode servir como profissional liberal, você pode servir como um agente de águas na Sanepar, você pode servir como professor, como advogado, como, sei lá,
você pode servir, porque você é a igreja onde Deus te colocou. Então, ocupa os espaços na sociedade com um pensamento: eu sirvo o Deus celestial, eu sou cidadão do reino de Deus. Estou em Curitiba, estou no Brasil, mas eu sirvo o reino celestial. Então eu não sirvo só na igreja, eu sirvo como a igreja onde Ele me colocar. Mais um pouco, para a gente tentar entender algumas coisas aqui. Se a gente serve a um reino diferente da prefeitura, ou do governo, ou da presidência da república do nosso país, então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Tem alguns aspectos de um reino humano, que a gente diz, ok, aceito, não fere, e eu posso andar junto. Mas como a gente é cidadão de um reino celestial, então tem algumas situações que são desse reino humano. Segura aí, veja se machucou, e aí, legal, cuida lá. E se a cadeira está ruim, vamos substituir, isso, tá? Veja só, se a gente é cidadão de um reino celestial, tem algumas situações no reino humano onde a gente vive, que a gente diz, ok, isso não fere princípios e valores de Deus para nós, de um reino, um reinado espiritual de Deus sobre a minha vida. Então eu digo, sim, podemos fazer, podemos avançar, mas tem algumas coisas que não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós. E é interessante porque Jesus, antes de subir ao céu, Ele disse, Senhor, eu quero orar pelos meus discípulos. Não só os 12, até aqueles que haverão de crer. Quando Ele falou isso, Ele colocou eu e você nessa jogada. E sabe o que Ele disse? Ele disse, eu não peço que você tire essa turma do mundo. Eles têm que viver aí. Mas eu peço que o Senhor os proteja do maligno. Então a gente precisa entender quais são os aspectos de um reino humanista, de um reino humano, de uma sociedade que nós vivemos, que não ferem princípios do reino celestial. Essas a gente dá a mão e diz, vamos junto, vamos celebrar o fato de ser brasileiro, tem tanta coisa boa. Mas tem algumas coisas que a gente tem que analisar de um jeito diferente, porque eu sou cidadão do reino celestial. E aí, não é ir só contra a cultura, não é nada disso, é mais do que isso. É ter uma leitura do reino celestial, uma cosmovisão cristã. Então, a gente tem que analisar as coisas dessa vida com uma visão superior, ou seja, uma visão supracultural, à visão do reino celestial. E algumas vezes a gente vai dizer, não dá, por causa disso. Por causa dos princípios e dos valores de Deus, que são aqueles que governam a minha vida. Então, serve com essa perspectiva, que é importante. Eu ainda quero falar mais algumas coisas para você, se o tempo permitir, já estou aqui quase falando, só pregando de novo, desculpa. Né? Foi tão bacana o que a gente ouviu, mas eu queria falar mais um pouco. Ele falou sobre motivação para servir. Você serve por amor? Aleluia, é isso que a gente tem que fazer. Mas sabe o que acontece? Nós que somos cristãos, precisamos avaliar as nossas motivações e realinhar a nossa visão de serviço. Sabe por quê? Porque pessoas na nossa sociedade, organizações e até outras religiões também fazem o bem, também servem, mas a motivação é diferente da motivação do coração do cristão verdadeiro, daquele que é discípulo de Cristo. Sabe por quê? Porque na grande maioria delas, o pessoal faz boas obras para merecer um lugar no céu. Boas obras para ver se eu melhoro e fico bacana aos olhos de Deus, para merecer um cantinho. Mas a Bíblia não fala isso para nós. Ela diz assim, olha, você não é aceito no reino celestial pelas obras que você faz. É por entregar a tua vida a Jesus pela fé, entendendo que Deus mandou o seu Filho Jesus para salvar você do seu pecado, do destino eterno de afastamento de Deus. Então a gente não serve para garantir um lugar no céu. A gente serve porque a gente já entendeu que Deus nos amou. Eu não sirvo para tentar conquistar o amor de Deus. Eu sirvo porque eu fui abraçado por esse amor. E então, eu amo como Jesus ama. Eu estendo a mão para dizer, olha, Deus te ama. O nosso serviço não é meramente
social para resgatar dos problemas sociais do nosso Brasil. Isso deve acontecer, mas junto com a nossa ação, a gente prega o reinado do Senhor. A gente prega um evangelho de amor. Jesus te ama, cara. Eu sou expressão desse amor hoje para você. Então serve com essa motivação. Serve por amor? Sim, por amor a Deus, por amor a esse que é alvo do amor de Deus e não conhece ainda. E aí todos nós precisamos servir. Arregaça as mangas, levanta e começa. Porque no teu prédio tem gente, na tua academia tem gente, na tua vizinhança tem gente que precisa, dentro dessa igreja tem gente que precisa, fora dessa igreja tem gente que precisa. Onde você vai? Vai como um cidadão do reino celestial, vai como discípulo de Jesus, porque Ele vai usar a tua vida. Ele já te criou, Ele te conhece desde a tua formação, e Ele te deu todos os presentes necessários para você ser uma bênção nessa terra. Então vai em nome de Jesus. Talvez uma das coisas mais bacanas que o Lauro colocou aqui para nós é o seguinte, cara, como é que está o espaço da tua agenda? Porque a gente pensa tanto na gente e falta tempo para pensar nos outros. Falta tempo para pensar o que Deus espera de nós nesse mundo. Falta tempo para mostrar o amor de Deus e fazer diferença nesse mundo. Mas se a gente abrir um pouquinho de espaço para Deus em primeiro lugar, certamente o serviço virá. Porque quando a gente ouve o Senhor, Ele mesmo nos desafia a dar o próximo passo. Ó, vai em direção ao teu próximo. Vai lá, faz o bem. Então, começa com o teu relacionamento com Deus, porque certamente Ele vai transformar você num servo, verdadeiro servo do Senhor nessa terra. E aí, você faz. Com alegria, dando de si e dando do seu, que às vezes a gente dá do nosso, para ajudar alguém, mas a palavra de Deus fala uma coisa e vou terminar com ela, sê tu uma bênção, tá bom? A palavra de Deus diz, sê tu uma bênção, Deus te colocou onde te colocou para você ser uma bênção, então vai lá, se você precisa conhecer os seus dons, já o Gerson me ajudou, dia 31 de outubro, ok? 31 de outubro você vai checar aí o teu dom. Mas olha só, pelo que teu coração bate? Quais são as experiências que você já teve? Os lugares por onde você passou, servindo, estudando, trabalhando? Quais são as alegrias do teu coração? Faz um mix desse negócio de Senhor, eu vou te servir. Vou começar, e Deus vai usar você. Se você não sabe tudo, não sabe como fazer, diz, Senhor, faz uma coisa, me dá capacitação tua, eu não sei exatamente como fazer, mas me ensina. Deus ouve essa oração, e Deus vai abençoar você, para que você seja uma bênção. Foi assim com Abraão, foi isso que Deus fez com Abraão, Ele diz, eu vou te abençoar, para que por meio de você, todo mundo seja abençoado, vai e seja uma bênção. Então, essa palavra é para mim e para você hoje também, tá bom? Obrigado por estar aqui, a gente vai orar. Mais uma vez, obrigado pelos que nos visitaram, tá bom? Mais uma outra coisa, líderes de mesa, eu estava vendo, por exemplo, vou pedir permissão, não avisei, vou pedir permissão, eu estava participando do culto ontem, e vi o Dalton lá da minha mesa, né? Tomando decisões com Jesus, achei legal aquilo, né? Tomando algumas posições. Meu irmão, se você está tomando posições com Jesus e precisa de acompanhamento, escuta, eu não sei exatamente como fazer, fala com o teu líder de mesa, porque a nossa alegria é ajudar você a continuar na tua caminhada da fé, tá bom? A gente vai dar a nossa vida por isso aí, mas olha só, está acabando o ano, cara, então como é que você faz? Conversa com o teu líder de mesa e não perde tempo, porque a gente quer orar com você, ensinar a palavra para você, e a gente vai crescer junto. Amém? Já falei demais, fica de pé no seu lugar. A gente vai orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Aleluia. Então, guarda um para mim aí que eu vou precisar. Eu não sei qual é a pessoa, depois você me fala, mas eu preciso de um para o Saulo, pastor Saulo. Tá bom?
Ok, queridos, vamos lá. Então a gente vai orar. Eu sei que o Dalton e a galera tá aqui depois para a gente terminar com uma canção, que a gente sempre faz isso, terminando em adoração a Deus. Mas a gente vai orar aqui. Quando eu fui chamado por Deus para o ministério, a passagem que Deus colocou muito no meu coração, que mexeu comigo, foi o trecho de Isaías capítulo 6. Quando o Senhor fala com Isaías, dá uma visão, e ele vê a grandiosidade de Deus e diz: eu vou morrer. E Deus toca nele e diz: não, meu filho, vem cá. E aí ele abençoa o Isaías. E ele diz assim: quem é que vai? Quem é que vai em meu nome proclamar o evangelho, servir as pessoas desse mundo? E aí Isaías diz assim: eu vou, eis-me aqui, Senhor. Pode me usar do jeito que o Senhor quiser. É o que a gente vai fazer agora, tá bom? A gente vai dizer: Senhor, eu entendi. Eu quero que o Senhor me use do meu jeito. Aliás, do teu jeito. Melhor assim, né? Usa aquilo que eu sou, o que eu tenho, mas põe aquelas coisas que são só tuas, para que eu possa ser o instrumento, a pessoa certa, a ferramenta certa onde o Senhor me colocar. Tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Que bacana a gente poder meditar na Tua Palavra. Te agradecemos pela troca de experiências hoje, tão preciosa na nossa mesa. E, Senhor, nós pedimos agora, usa esse exército Teu aqui. A gente se apresenta diante do Senhor como um exército, como uma manada, como dissemos aqui. E nós entendemos que o Senhor tem dado para a gente oportunidade, capacidade, experiências pessoais, algumas coisas que nos fazem felizes, alegres no envolvimento. Então, usa todas essas coisas para nos fazer despertar para aquilo que o Senhor quer de nós. E que cada um aqui responda positivamente ao Senhor, não como uma oportunidade de melhorar e de garantir alguma coisa. Não, a gente entendeu, Deus, de que nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. Então, nós te louvamos, nós agradecemos o amor do Senhor e servimos as pessoas no mundo para mostrar o amor desse Deus que nos ama. Um Deus que ama cada pessoa e que deseja abençoar nesta vida e na vida futura. Usa essa gente aqui para que muita gente conheça Jesus como Senhor e Salvador, para que a gente possa transformar a nossa sociedade numa sociedade temente ao Senhor, que vive para a Tua glória. Esse é o nosso desejo. Então abençoa cada homem nessa missão,